Vamos para o nosso nono áudio. Max Lucado, o livro Ouvindo Deus na Tormenta, o Trovão Gentil. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18,6. Lições do jardim. O Deus que reclama o sagrado. Meu pai ensinou-me a lição bem cedo. Não faça estragos no jardim. Você pode brincar no quintal, pode apostar corridas no corredor, pode construir um forte na árvore, mas o jardim, deixe-o em paz. Era um jardim pequeno, mais ou menos do tamanho de uma despensa. Não plantávamos nada exótico, exceto um pouco de menta. Mergulhávamos as folhas dos chás de verão. Embora as verduras fossem gostosas, não precisávamos plantá-las. Podíamos comprá-las no mercado. Então por que papai insistia em manter um jardim? Ele adorava ver a vida, e o jardim é um lugar de vida, um lugar em que os botões explodem e as plantas empurram o solo, um lugar de cravos, tulipas, nabos e tomates, um lugar digno de amor e proteção. As flores são frágeis, as plantas são preciosas, portanto arranque o mato e separe as ervas daninhas. Levante umas estacas, plante uma cerca viva, monte um espantalho. Filho, faça o que quiser, mas não fique correndo em volta do jardim. Odeio pensar que eu tenha alguma coisa em comum com o diabo, mas acho que tenho. Satanás aprendeu a mesma lição. Não bagunce os jardins, especialmente o jardim que pertence ao Pai. A Bíblia é a história de dois jardins, Éden e Getsemane. No primeiro, Adão levou um tombo. No segundo, Jesus marcou um tento. No primeiro, Deus buscou Adão. No segundo, Jesus buscou a Deus. No Éden, Adão se escondeu. No Getsemane, Jesus emergiu da tumba. No Éden, Satanás levou Adão a uma árvore que o conduziu à morte. No Getsemane, Jesus foi para uma árvore que nos conduziu à vida. Satanás nunca foi convidado para o jardim do Éden. Ele não fazia parte desse lugar, nem era desejado. Ele se intrometeu como uma cobra no jardim de Deus e infectou os filhos de Deus. É tudo o que tem feito desde então. Será que ele não entrou em alguns dos seus jardins sagrados? Não é o que ocorre com o casamento? Até o chamamos de santo matrimônio. A palavra altar implica na presença de Deus. O casamento foi ideia de Deus. O primeiro enlace ocorreu no primeiro jardim. Mas isso não fez nenhuma diferença para o diabo, que se insinua para dentro de cada casa com um só desejo: destruir. A intimidade sexual é um presente de Deus. A virgindade é uma rosa colhida do jardim, dada por Deus, para ser partilhada com quem será seu companheiro para sempre. Satanás zomba dessa fidelidade. Ele é o pai do incesto e do abuso. Ele é o autor da imoralidade. Ele é o rufião do jardim. Prestamos votos sagrados e fazemos promessas solenes. Juramos que seremos bons pais, companheiros fiéis, amigos leais. Mas Satanás fica com a cabeça virada cada vez que ouve um voto e diz: vamos ver. Sorri malicioso o pai da mentira. Aos olhos de Deus, a criança é santa. A inocência da juventude, o frescor da infância, a alegria de um recém-nascido. Nunca aconteceu de Jesus desviar-se de uma criança, mas nunca houve criança alguma que Satanás não haja desdenhado. Ele estava matando bebês para matar Moisés, estava destruindo recém-nascidos para destruir o Cristo. Suas táticas não mudaram. Milhões de bebês ainda são abortados. Milhares de crianças são molestadas. Jesus disse de Satanás: ele foi homicida desde o princípio. João 8,44. Existe algum terreno que Satanás não tocou? Existe algum lugar que não tenha sido ferido por sua espada? A igreja, o governo, as crianças, a pureza, as promessas. E você e eu somos chamados para ser santos. Fomos feitos para ser santos, separados para a sua boa obra.
Somos as flores preciosas do jardim, mas existe alguma pessoa que não tenha sentido o pé do intruso. O que Satanás fez no Éden faz também hoje. Por essa razão, precisamos saber o que Jesus fez no Getsêmani faz também hoje. Aleluia! Ele reclama o sagrado, não ficará muito tempo em silêncio enquanto Satanás escava o sagrado. No momento certo, Jesus se levanta e fala, e quando se levanta e fala, Satanás sucumbe e se inicia. Exatamente o que aconteceu no Getsêmani. Diz-nos João que Judas veio parar ali com a corte de oficiais dos principais sacerdotes. João 18:3. Um pouco de estudo revela que Satanás arquitetou um estratagema fabuloso. Ele recrutou a força de cada poder significativo do drama: os romanos, os judeus e os apóstolos. Primeiro, ele tem uma corte de soldados. A palavra grega é espeira. Tem 3 significados possíveis. Pode significar uma corte romana de 300 homens. Pode se referir a uma cavalaria e infantaria totalizando 1.900 homens, soldados, ou pode descrever um destacamento conhecido por Maniple, que continua 200 homens. Surpreendentemente, sempre tive a impressão de que fora um punhado de soldados que havia prendido a Jesus. Eu estava errado. Pelo menos 200 homens foram destacados para lidar com um único carpinteiro e seus 11 amigos. Também presentes estavam alguns guardas. Esses faziam o policiamento do templo. Eram destacados para guardar o mais sagrado dos lugares durante a época mais agitada do ano. Deviam estar entre os melhores de Israel. E havia Judas, do círculo mais íntimo de Jesus. Satanás não tinha apenas recrutado entre romanos e judeus, como também havia se infiltrado no gabinete do mestre. O inferno devia estar em festa. Não havia escapatória para Jesus. Satanás fechara todas as saídas. Seus representantes haviam previsto cada movimento, exceto um. Jesus não tinha nenhum desejo de fugir. Não tinha nenhuma intenção de escapar. Não tinha ido ao jardim para se esconder. O que eles encontraram em meio às árvores não era nenhum covarde. Eles depararam-se com um vencedor. Observe o diálogo que se seguiu. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir a estes. João 18:4. Impressionante. Eles estavam a apenas poucos passos de seu rosto, mas não o reconheceram. Nem Judas percebe quem está diante de si. Que verdade! Ver Jesus é mais que uma questão de visão, é uma questão de coração. O inimigo está ao lado de Jesus e não o percebe. Ele se revela: Sou eu. Sua voz derruba o primeiro dominó e eles tombam. Não fosse tão solene, o momento seria cômico. São os melhores soldados com o melhor plano de Satanás, mas uma palavra de Jesus e eles caem. A guarda romana torna-se um grande de trapalhões. A guarda romana torna-se um grupo de grandes trapalhões. 200 homens de combate entram em colapso, num aglomerado barulhento de escudos, espadas e tochas. Não perca esse simbolismo. Quando Jesus fala, Satanás cai. Não importa quem o maligno recrutou, não importa se ele se infiltrou no governo, não importa que ele tenha seduzido o templo, não importa se recrutou um dos apóstolos originais escolhido a dedo. O melhor de Satanás derrete-se como cera diante da presença de Cristo. Jesus precisa perguntar-lhes de novo: a quem buscais? Quando respondem que estão à procura de Jesus de Nazaré, eles lhe instruem: se, pois, me buscai a mim, deixai ir estes. O que é isso?
Jesus o está comandando. Um judeu instruindo os romanos? Um renegado dirigindo a guarda do templo? Voltamos-nos para o comandante, esperando uma réplica. Olhamos para Judas, aguardando uma resposta. Abrimos os ouvidos, esperando alguém anunciar: Ei, você não é o encarregado aqui, Nazareno. Vamos levar todos o que quisermos. Mas não, só ficam em silêncio como obedecem. Os apóstolos ficaram livres. Muitos elementos aparecem no palco do Getsemane. Judas e sua traição, Pedro e sua espada, os discípulos e seu medo, os soldados e suas armas. Embora sejam cruciais, não são reais. O confronto não é entre Jesus e os soldados, é entre Deus e Satanás. Satanás ousa em outro jardim, mas Deus se levanta e Satanás não tem chance. Não perca a mensagem, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Não perca as promessas. Satanás cai na presença de Cristo. Uma palavra de seus lábios e o melhor exército do mundo entra em colapso. Satanás permanece em silêncio enquanto Cristo faz a sua proclamação. Nenhuma vez o inimigo falou sem que Jesus lhe permitisse. Diante de Cristo, Satanás não tem nada a dizer. Satanás é impotente contra a proteção de Cristo. Do que me deste, nenhum deles perdi. João 18:9. Quando Jesus diz que o manterás a salvo, fala sério. Ele é capaz de protegê-lo. E quando Jesus promete que o levará para casa, certamente o fará. Deixe-me concluir este capítulo com uma pergunta importante. Será que Satanás não invadiu o jardim de sua vida? Não profanou uma parte sagrada de seu mundo? Seu casamento, sua pureza, sua honestidade? Não terá ele tomado a rosa que lhe entregou Deus? Então deixe que Jesus o reclame de volta, hoje, agora, antes de você virar esta página. Perdoe-me por parecer apressado, mas estou. Satanás não tem autoridade sobre você. Se ele invadiu um jardim de sua vida, convide Jesus para que o reclame de volta. Abra o portão para Deus e ele entrará e fará o que fez no Getsemane. Ele vai orar e proteger. Por que você não o faz? Não sabe como? É fácil, vou ajudá-lo. Vamos orar, você e eu. Vou mostrar-lhe o caminho. Você preenche os espaços em branco. Pai precioso, louvo o teu nome. Tu tens reconquistado tantas partes da minha vida. Eu estava perdido e tu me encontraste. Eu estava confuso, tu me guiaste. Eu não tinha nada a oferecer, mas ainda me amaste. Confesso que ainda preciso de ajuda. Existe uma parte da minha vida que precisa de um toque teu. Satanás está batalhando por um jardim no meu coração. Não deixe vencer. Coloca-o para fora. Ele é mentiroso. E é mentiroso desde o princípio. Por favor, derrota-o e eu te glorificarei. Pai, esta é a área em que preciso do teu poder. Agora você coloque aquilo que você tem, necessidade de que o Senhor haja com o poder que Ele tem para tirar da tua vida, para reclamar de volta aquilo que é dele em sua vida. Esse é o ponto em que me despeço. Vou deixar você e Deus conversando sobre os detalhes. Estarei esperando por você no próximo capítulo. Boa reflexão. Que Deus abençoe.